Então, pessoal, dando sequência aos nossos conteúdos sobre prescrição magistral, eu estou aqui novamente com a especialista no assunto, a farmacêutica Lucília Correia. E a ideia aqui a gente poderia falar inúmeras questões, como eu já falei em outro momento, mas eu gostaria de reforçar uma questão bem importante que não só o nutricionista, outros profissionais podem fazer essas prescrições, né? Como a gente já deixou isso em outro momento, mas eu vou entrar numa parte assim que eu vou te deixar numa sinuca, assim, para falar um pouquinho de um assunto que é importante também. O que os profissionais mais pecam hoje e o quanto isso atrapalha, de certa forma, na questão tanto do processo, porque né, você é especialista na parte dos processos, da produção dos manipulados, mas quanto os profissionais estão pecando e quanto isso também é prejudicial para a saúde dos pacientes, né? Então, tudo bem alinhado. Assim, a gente vê muito problema, principalmente nessa parte, então, de matérias-primas, que muitas vezes o profissional ele acaba prescrevendo sem ter o conhecimento real apropriado daquela matéria-prima, né? Então, às vezes, ele até busca, de repente, uma indicação para uma fórmula, e quando ele vem conversar com a gente, né, a gente diz, olha, né, mas para aquilo que tu busca, de repente tu poderia utilizar outras matérias-primas, né, em dosagens diferentes. Então, essa parte realmente da prescrição, do aprender a prescrever, né, é algo muito importante e que faz toda a diferença para o profissional. E isso ajuda muito no nosso trabalho como farmacêutico, né? Porque o que acontece? Atrasa o trabalho, né, quando essa prescrição está incorreta, até a gente conseguir o contato, muitas vezes, com esse profissional. Então, tudo isso atrasa. E a gente tem que pensar que a farmácia não está unicamente com aquela prescrição, que ela tem inúmeras outras. Então, isso vai atrasando o trabalho. Então, quando o profissional chega com uma prescrição adequada, né, com as matérias-primas adequadas, na dose correta, que não tem incompatibilidades, isso ajuda muito o nosso trabalho. Então, assim, o profissional buscar se aprimorar é fundamental, né, para que ele consiga até mesmo ter uma segurança com essa prescrição, porque a gente vê que muitos profissionais não têm essa segurança, até no momento que a gente faz uma visita, né, a esse profissional, então a gente nota muitas vezes essa insegurança. Então, estudar, buscar um aprimoramento, buscar uma pós-graduação, né, na área que possa ajudar nessa melhor construção, digamos assim, dessa prescrição, faz total diferença tanto para ele como para a gente, com certeza. Isso, porque existem diversas formas, diversas fórmulas, diversos compostos, né? A gente quando pensa na farmácia de manipulação, o profissional pode pensar, eu estou pensando num polivitamínico ou numa vitamina que o paciente precisa, de acordo com os seus exames laboratoriais, mas existem várias formas também, né, de prescrever. A gente poderia, eu acho que até colocar para as pessoas o quanto isso evoluiu, né? Você estava citando em relação à indústria também, né? Sim, evoluiu muito, porque se a gente for pensar na farmácia de manipulação de alguns anos atrás, a gente falava num creme, numa loção, numa cápsula dura comum, né? Hoje nós temos infinitas possibilidades. Se nós formos falar somente de cápsula, né? Antes as cápsulas eram basicamente de gelatina, né? Hoje nós já temos cápsulas vegetalizadas, cápsula de tapioca, cápsula de clorofila, né? Hoje nós temos cápsulas revestidas, já, né, para quem deseja uma absorção diferenciada, que aquilo não ocorra no estômago. E nós temos cápsulas hoje que o paciente consegue abrir, né, que era algo proibido, que sempre se fala. Hoje nós já temos cápsulas específicas quando se deseja essa utilização. Nós temos cápsulas duo, que hoje se fala muito, né, onde nós podemos ter um líquido, pó junto, né, num mesmo local. Então, assim,
A farmácia está cada vez realmente mais tecnológica. Nós temos muitas gomas, pirulitos, chocolates, né? Então, assim, ó, quando eu falo dessas formas farmacêuticas básicas e dessas mais diferenciadas e até algumas de liberação modificada, que a gente chama, isso tudo entra na importância desse profissional também entender. Porque para que ele possa prescrever essas formas mais modernas, mais diferenciadas, ele precisa entendê-la, né? Porque se ele não souber, por exemplo, como um sublingual funciona, como que ele vai liberar algo nesse estilo? Ou até mesmo se ele não tiver ideia de uma goma, quanto que eu consigo colocar naquela goma? Então, por isso que essa conversa do farmacêutico com o nutricionista é tão importante, para que ele entenda as infinitas possibilidades que nós temos hoje e que ele possa escolher a forma mais adequada para o paciente. Porque nós sabemos, por exemplo, que tem paciente que não gosta de ingerir cápsula. Ou se ingere, não consegue ingerir uma cápsula grande, que a gente chama de 00, por exemplo, né? Ele vai querer uma cápsula pequenininha, né? Que a gente chama número 4, número 5. Então, até isso ele precisa saber. Ele não é farmacêutico, mas ele precisa ter esta noção para que ele possa prescrever adequadamente o produto dele. Então, seja um nutricionista, um biomédico, um médico, né? As especialidades hoje todas, né, que têm a possibilidade de prescrever, precisam saber tudo isso. E isso também é uma dificuldade que a gente encontra. Então, todas essas informações entram no prescrever adequadamente. Porque não é tu só ir lá e colocar um monte de matéria-prima, dosagem solta, né? Que tu vai, eu quero que o meu paciente emagreça, eu quero que ele também, ao mesmo tempo que ele emagreça, eu quero que ele durma, eu quero que ele não fique ansioso, porque aí ele vai comer menos, mas ele vai soltando um monte de matérias-primas ali que muitas vezes não se conectam realmente. Ou que às vezes, quando a gente vai ver na dosagem, como eu falei, ultrapassou a possibilidade, né, de quantidade, porque, por exemplo, um sublingual, ele é uma forma farmacêutica que ele não aceita grandes dosagens. E não são todas as matérias-primas que eu posso fazer um sublingual, né? E às vezes acontece de a gente ter um profissional que a Hansen se formou, por exemplo, que ele não sabe nem indicar a maneira correta de tomada daquele sublingual, né? Então, é muito além do que só prescrever, do que só colocar ali matérias-primas e dosagens. Para mim, o prescrever vai muito além. Então, exige realmente um conhecimento, tem que se fazer uma pós-graduação, seguir os estudos para que a pessoa realmente ela possa ter segurança e que ela saiba todas essas formas farmacêuticas novas, todas as dosagens desses novos compostos que estão aí, dessas novas substâncias, né? Porque senão não adianta, né? O profissional acaba se perdendo, né? Outros que se atualizam, que vão à frente dele, né? E ele vai ficando... Verdade. Naquilo, sem atualização. Essa é uma questão que foi importante você ter trazido isso, dessa importância da atualização, porque além de ser um diferencial, hoje é uma necessidade. Os pacientes estão buscando por profissionais que atendam essa demanda da personalização, né? Então, cada vez mais, eu acredito que não só o composto, o componente ali, a cápsula, o pó, enfim, personalizado, mas a embalagem disso tudo também, né, Lucília? Com certeza, cada vez mais nós temos diferentes embalagens, muito apropriadas, né, e únicas para cada forma farmacêutica também, né? Antes a gente fazia, exemplo, um shampoo, uma loção, até mesmo um produto home care que a gente fala, né? E nós tínhamos ali uma bisnaga, um pote. Hoje nós temos infinitas empresas que trabalham com infinitas possibilidades, né? Então a pessoa também tem que saber, isso também é um problema que ocorre. A pessoa pede, por exemplo, um líquido e pede para colocar numa bisnaga, né? Não tem chance, né? Porque a viscosidade não é adequada, quando tu abrir aquela bisnaga vai escorrer tudo, né? Então, assim, até isso realmente o profissional ele tem que ter noção de onde que ele pode colocar cada forma farmacêutica, o pote mais adequado, saber valores, né? Então, assim, tudo isso implica, por exemplo, se eu pedir uma cápsula mais vegetalizada para o meu paciente,
Com certeza ele não vai pagar o mesmo preço pelo produto do que uma cápsula normal dura de gelatina. Então isso também precisa ser passado, porque acontece muito daí o cliente daquele nutricionista, daquele biomédico, né, ou até do próprio farmacêutico, né, que deu ali a sua indicação, que nós também podemos prescrever, dizer, poxa, mas mês passado eu paguei 15, esse mês está 30. Por quê? Trocou por uma cápsula adequada, mas não explicou para o paciente o porquê, não. Então, assim, ó, tudo faz parte, né? A pessoa tem que deter o conhecimento, tem que ter noção dessas diferenças para, às vezes, até não perder o paciente, né? E até não deixar, Lucília, o paciente chegar na farmácia para ele saber todas essas informações. A ideia é que o profissional, seja ele nutricionista, biomédico, médico, né, e outros profissionais prescritores que a gente tem, que ele possa educar e orientar o paciente para que ele já saiba o investimento do tratamento. Com certeza. E eu vou um pouco além, até mesmo os horários de tomada. Isso. Como esse produto deve ser utilizado, esse nutracêutico, esse suplemento, né? Esse nutricosmético. Como que eu vou utilizar pela manhã, pela tarde, pela noite, né? Posso tomar junto a outros medicamentos? Né? As interações, tomo com água, né? Tomo com Coca-Cola, que nem muitos falam, né? Aqui a gente fala rindo até, mas muitas pessoas não sabem realmente, né? E esses profissionais têm que estarem habilitados a ajudar o paciente para que ele realmente tenha a resposta adequada daquele produto. Se o produto deve ser ingerido à noite, é porque tem, né, a sua explicação, a sua funcionalidade melhor é naquele horário, então eu não vou tomar de manhã, né? Então o profissional, ao meu ver, é uma obrigação que ele tem, né, de explicar tudo isso para o seu paciente, né? Então prescreveu, mas agora eu vou explicar aquilo que eu prescrevi, não vou só prescrever e deixar ele, né, com outro profissional. Perfeito. A ideia é aqui que o profissional ele garanta que o serviço dele seja bem feito e que o óbvio, gente, precisa ser dito sempre, né? A gente precisa fazer esse reforço, tanto o reforço na comunicação no momento da consulta, né, Lucília, quanto a parte de deixar bem claro por escrito também essa orientação e já garantir, né? Com certeza, e os prós e os contras daquele tratamento, porque nós sabemos que às vezes pode ser um produto mais clareador, que, por exemplo, pode causar algum tipo de fotossensibilidade, né? Algum outro tipo de restrição, até mesmo como guardar aquele produto, né? Isso é algo que eu sempre chamo muita atenção, se é algum produto que precisa ficar em geladeira, que não pode ficar próximo ao calor, né? Todos a gente evita, mas nós sabemos que temos produtos que necessitam de cuidados maiores, até mesmo em transporte, né? Então vai muito além de tu avisar esse teu paciente para ele ter cuidado no momento de guardar, né? Se tiver qualquer tipo de alteração de cor, de viscosidade, ou até mesmo se a cápsula vir a ter alguma alteração, avisar também esse profissional. Então são muitos quesitos que realmente necessitam ser avaliados. Então vejam, pessoal, é muito mais do que a gente imagina, só uma folhinha que se leva lá à farmácia de manipulação, né? Muito mais aprofundado do que isso. Lucília, te agradeço até o momento por falar um pouco mais para todos esses profissionais. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. Um prazer estar aqui falando com vocês. Obrigada, pessoal. Até o próximo conteúdo.